você, obviamente, entrando num aspecto talvez o mais importante na abordagem geral dos cuidados com o paciente com as sequelas, as consequências motoras da poliomielite e também a síndrome pós-polio, muito bem comentada aqui. E eu gostaria então de entrar num tópico que é a abordagem e o cuidado multidisciplinar, a reabilitação associada a esse cenário. O setor de doenças neuromusculares da Escola Paulista de Medicina, o qual você já coordena há bastante tempo, ele nos ensinou uma lição muito grande. Você, o médico, ele não trabalha sozinho, ele não deve estar sozinho. Nós temos muitas pessoas mais importantes do que nós para o cuidado desses pacientes. E é nesse caminho, nessa abordagem, que entra o tratamento multidisciplinar. E você conseguiu, no setor de doenças neuromusculares, algo espetacular, que não foi criar um setor, foi criar um grupo de pessoas que envolvem fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição, outros colegas médicos em áreas diversas como ortopedia, fisiatria. Então, eu gostaria de perguntar para você, professora Cari, qual é a sua visão de reabilitação para os pacientes com sequelas neurológicas da poliomielite e para a síndrome pós-polio, com a sua experiência desses anos todos e criando um dos maiores setores de doenças neuromusculares da América Latina, talvez do mundo. Qual é, e é verdade, né? Isso certamente o catálogo do número de pacientes atendidos nessas últimas décadas no setor de doenças neuromusculares é algo impressionante. Isso certamente trouxe um grande aprendizado também para você na área da reabilitação. Como é que foi criar todo esse centro multidisciplinar e qual é a sua visão na reabilitação dos pacientes com poliomielite? Nós aprendemos muito dentro dessa pergunta com duas doenças, pólio e esclerose lateral amiotrófica. Quando se fala em reabilitação, você não vai conseguir fazer com que a pessoa volte ao que ela era antes. Mas qual é o objetivo? Qual é a pergunta? Para que eu estou fazendo essa atividade? Reabilitar. E aí vem, em relação à pessoa que está procurando aquela informação, aquele serviço. O que ela quer? O que ela precisa? Então, para o que ela quer, o que ela precisa, é que você vai trabalhar sob uma forma de multidisciplinaridade, para que ela seja útil para a sociedade, para que ela seja útil para a família. Se você não atingir isso, você não reabilita ninguém. De jeito nenhum. Só medir força, isso não reabilita a pessoa. Só remédio? Só dar remédio, isso não reabilita a pessoa. Dentro desta pergunta, eu faço para a Andréa, nesse processo todo, Andréa, você quer ser útil para a sociedade. E como você tem sido útil para a sociedade? O que mais funcionou para você? O que eu mais aprendi dentro dessa multidisciplinaridade, ao frequentar ali o ambulatório de doenças neuromusculares, foi que eu passei da situação de paciente para protagonista. Eu entendi que dentro da minha realidade eu não sou paciente, eu sou protagonista. E todo o conhecimento que eu tenho é muito poderoso, tanto para mim quanto para as pessoas que estão ao meu redor. Doutora Cari, dentro do que você citou, que é o multidisciplinar, tem um componente muito importante, que é o paciente protagonista. Porque ali nós tínhamos um espaço para colher as nossas histórias. E nós estávamos num grupo, ali de repente eu ia para a minha consulta e tinha mais outras 10 pessoas que também estavam aguardando. E a gente passava a conversar. E a gente ia lá e a pessoa não perguntava onde dói, ele perguntava: quando foi a sua polio? Do que você se lembra? O que aconteceu? Quando foi a primeira dificuldade? Era 1h30
da pessoa anotando o nosso histórico. Aonde você vai no médico? O que ele quer saber? O que aconteceu? A sua história inteira. Porque para ele perceber o que aconteceu, quais foram as mudanças, ele tinha que sentar e ouvir. Ser ouvido e você ter esse espaço para você contar o que te aconteceu é uma situação que eu nunca vivenciei. E eu acho que o mais assim, que me tocou foi conhecer outras pessoas com pólio. Embora eu convivesse com o meu irmão, eu não conhecia outras pessoas com pólio que eu tivesse sentado e conversado. Ou seja, o tratamento multidisciplinar também envolve o apoio e a presença dos pacientes. Ele precisa disso. Eu falo hoje que não teve, por exemplo, a Associação de Pais da Pólio. Por quê? Por que não teve uma associação de pais da pólio onde eles se juntassem e dissessem nossos filhos precisam disso, daquilo, do outro? Por que isso não aconteceu? Andréia, e aproveitando que você tocou nesse assunto da associação e dessa relação entre pacientes, fala um pouco para a gente sobre a sua experiência com a Associação G14. A Associação G14 é o CID da Síndrome Pós-Pólio, que foi uma conquista do trabalho feito ali de pesquisa, que é coordenado pelo Dr. Acari. Foi reconhecido na OMS, né? Foi, 2009. Então, desse convívio nasceu a ABRASP, que era a Associação Brasileira de Síndrome Pós-Pólio, e depois ela acabou migrando para a Associação G14. Eu não me envolvi com a associação enquanto eu trabalhava, porque a gente não tem tempo de trabalhar e se reabilitar, então eu não me envolvi muito. Mas no momento em que já entrei nesse processo da síndrome pós-pólio e pedido de aposentadoria, que eu tive que fazer judicial, porque os peritos não entendem o que está acontecendo. O perito chega e fala para a gente assim, você sempre fez isso? Você não tinha pólio quando você começou a trabalhar? Então por que você quer se aposentar se você teve pólio? É quase dizendo, você não devia nem ter vindo trabalhar, você ousou ter vindo trabalhar e achar que você era capaz e agora você está querendo se aposentar, como se eu estivesse me aproveitando de uma situação. É muito doloroso ouvir alguma coisa assim. E então a associação permitiu que a gente trocasse experiência, que a gente trocasse informação e empoderasse as pessoas com isso. A doutora Acari uma vez me disse que a informação era a coisa mais poderosa que tinha. Porque quando eu fui ser presidente da associação, eu comecei a chorar muito, porque eu ouvi histórias de todo mundo vinha falar, olha, porque aconteceu isso, acontece isso, porque eu tenho muita dor, porque eu tenho fadiga, porque eu não estou conseguindo trabalhar, e eu não sabia o que fazer com essas pessoas, porque aonde que eu posso mandar elas? A gente não tem fisioterapia adequada no sistema de saúde, a gente não tem um acolhimento no sistema de saúde, só lá na neuromuscular, que é o único local do Brasil. Você faz o que com a pessoa que vem te contar uma história triste? Eu comecei a ficar super deprimida. E aí a doutora Acari falou para mim, Andréia, você não vai resolver o problema das pessoas, mas você pode dar informação, e a informação é muito poderosa. Não deixa as pessoas desistirem. Deixa as pessoas pegarem esse conhecimento e saberem que elas podem usar esse conhecimento para alguma coisa. Então, o meu aprendizado com relação à associação foi esse, entender que a informação era muito importante e que a interação entre os pacientes era algo definitivo, que as pessoas podiam se ajudar. Você tem um problema e não sabe resolver? Alguém já resolveu. No grupo, alguém já viu que um banquinho ajuda, que você fazer um escaldapé, que é uma coisa ridícula, que a vovó fazia, que ninguém mais faz, pode mudar tudo. Aquela dor, aquela falta de sono, aquela intolerância ao frio, um escaldapé pode ajudar. É uma informação fácil, que hoje eu posso dar, não custa nada, não preciso do sistema de saúde, mas é o conhecimento, que foi lá testado no neuromuscular, porque eu não falo do escaldapé, porque a vovó falou. Eles fizeram um estudo mas nós e comprovaram. Eu sei, mas vocês comprovaram, então hoje eu posso falar, gente, a vovó falou, mas eles fizeram lá o estudo e viram que o escaldapé muda tudo. É uma coisa simples. Então eu acho que esse empoderamento através da informação foi uma mudança de paradigma. E você se entender como protagonista da sua história. Muito legal. Né? Dentro disso, José Luiz, veja só,
multidisciplinaridade. O protagonista não é o médico, é o paciente. Segunda coisa, tem que empoderá-lo. Quando ele estiver empoderado, você se empodera também. E os pacientes empoderados, Luiz Baggio Neto, nós precisamos de um CID para pólio, para condição de síndrome pós-pólio. Mas no estágio, no CID-10 não tem esse negócio. Ah, mas tem que ter. E ele arranjou o caminho. Arranjou o caminho. Quem foi o representante brasileiro para a constituição do CID-10? Nós chegamos até ele. E esse caminho possibilitou que nós chegássemos até a OMS. E aí incluiu-se G14 para síndrome pós-pólio. E a colocação desse G14 permitiu uma coisa muito grande. O empoderamento da pessoa com síndrome pós-pólio agora. Ou seja, já tem direitos. Porque até então ela não tinha direito. E com esse direito ela se empodera. E esse empoderamento é importante, porque você começa a reconhecer melhor aquela pessoa. E esse empoderamento ele traz uma outra condição. Pólio nunca mais. Quando foi o último caso de poliomielite no Brasil? 1989, lá na Paraíba. Davidson Rodrigues. E o Davidson esteve aqui em São Paulo. O engraçado, ele ficou tetraplégico, sabia? Tetra. E ele teve polio mesmo, porque cultura de fezes ele fez. E era poliomielite. Recuperou tudo. O Davidson ele tem praticamente nada. Nada. O último caso de poliomielite na América do Sul, no Peru, na região de Junín, o Firmin, 1994. O último caso de polio foi em 91, mas em 94 nós tivemos o nosso selo de polio free. A América do Sul foi o primeiro continente a ter o selo de polio free. E nós não podemos de jeito nenhum que ela retorne. De jeito nenhum. Isso é uma catástrofe. E as pessoas que tiveram polio, que contam as suas histórias, as pessoas que têm hoje síndrome pós-polio, que contam a sua história, nós temos que registrar, entender e é o farol para o futuro. Porque elas mostram que elas estão aqui, que a polio existiu, ela não pode retomar. E aproveitando esse tópico, professora Cari, antes de entrarmos aí nas mensagens finais, a poliomielite, ela não está erradicada no mundo, não é isso? Não. Quais são os países que ainda possuem casos de poliomielite? Afeganistão, Paquistão. Casos de polio selvagem, vírus selvagem, que tem. Recentemente na África. Na África agora, uma descrição de polio e confirmada através de cultura. Tanto pela cultura de fezes como no líquido celuloraquiano também. Ou seja, a polio está aí. E se é um vírus que ele anda rápido também, pode retornar. Foi encontrada agora em análise de águas, tanto de Londres como de Nova York, vírus selvagem. Ou seja, nós temos que ficar atuantes. E o Ministério da Saúde está muito preocupado em relação à poliomielite, porque nós não atingimos aquela condição de, olha, eu tenho um controle vacinal legal, que é 95%. Só 2 estados brasileiros atingiram esse coeficiente. Amapá e Paraíba. Olha que legal, seu Amapá conseguiu. E a Paraíba. Foram os 2 que conseguiram, os 95%. Então você faz história. Olha que linda a história. E os outros estados, nós temos que hoje, e Paraíba foi o último que teve poliomielite. Nós temos hoje, ficamos atentos à condição, o estado de São Paulo, o mais desenvolvido do país, 62% de cobertura vacinal para poliomielite, não pode. Ou seja, nós precisamos intensificar as campanhas e a conscientização da importância da vacina. Não temos dúvida nenhuma, por isso que quando veio o convite da APM e da APAN para que nós viéssemos aqui hoje para contarmos um pouquinho a nossa história de poliomielite, não, nós temos que estar lá, na APM e na APAN. Doutora Cari, eu acho que falta colocar imunização dentro dos currículos de ensino infantil, de ensino médio, falar sobre como que era o mundo sem vacina, estudar a poliomielite, como o doutor falou, sabe? Eles precisam ver crianças em respiradores, ver o que foi aquela tragédia, porque hoje as crianças não sabem.
Nem que isso existe. Até sabe que existe a vacina da gotinha, mas você não tem medo do que você não vê. E me parece que ter tirado o poliomielite dos currículos das faculdades foi um erro. Porque tudo isso que o doutor mencionou poderia estar hoje num currículo, dentro de um currículo, mas falando de tudo, toda essa história. Porque ela é muito importante. E a gente sabe que hoje não se dá a menor importância para a poliomielite dentro dos estudos de medicina. Que os médicos saem sem saber, eles também não sabem. Então, como que essa informação vai estar disponível se ninguém dá bola para ela? Como se isso tivesse erradicado, e não está. Sem dúvidas, André. Bem, eu tive o grande prazer aqui de ter uma conversa extremamente agradável e muito esclarecedora, com alto nível científico de ambos os lados. A Andréia, que é paciente, apresentou o quadro de poliomielite quando era criança, nos passou a sua experiência e também a sua vivência na Associação G14, e também o professor Acari, que é especialista em doenças neuromusculares. Eu gostaria de finalizar, então, esse nosso podcast, Neurologia Sem Mistério, com uma mensagem final de cada um de vocês. Primeiramente, Andréia. Antes dela. Vamos aproveitar agora. Vocês nos convidaram, né? Por favor. O professor Dr. José Luiz Pedroso. Vocês nos convidaram. Eu sei que o ano que vem, finzinho de maio, haverá o Congresso Paulista de Neurologia. Eu ficaria muito feliz se os organizadores do Congresso colocassem poliomielite. Nós vamos falar... E vacinas. Exatamente. Vacina e neurologia. Interface vacina e neurologia. Gostei, doutor Zé Luiz. Vamos conversar aí com o professor Rubens, professor Ronaldo Labran, e vamos seguir adiante. O Congresso Paulista de Neurologia em 2023 vai ocorrer na cidade de Santos, estado de São Paulo, nos dias 31 de maio, 1º de junho, 2 e 3 de junho. Vai ser no Centro de Convenções e todos vocês estão convidadíssimos para esse congresso que nós chamamos da integração, Congresso da Integração da Neurologia, não apenas do estado de São Paulo, mas também do Brasil. Então aproveito agora esse momento, finalizando. Andréia, qual é a sua mensagem final? Você acha que a poliomielite deixou algum legado positivo? Qual é a mensagem que você deixa para os profissionais da saúde que estão assistindo e também para os pacientes? Eu acho que ninguém precisa ter uma doença neurológica para se tornar uma pessoa melhor. Não se trata disso. Mas a gente não escolhe ter uma doença. A polio, na verdade, você tem uma escolha, porque ela não é uma doença que você não sabe como ela vem. É um vírus. Então, é uma doença prevenível. Para mim, não existe nenhuma justificativa de uma pessoa não se vacinar e colocar em risco o seu filho, porque hoje você não toma essa decisão para si, você toma essa decisão para o seu filho. A vacina chegou tarde para mim. Meus pais não tiveram medo da polio, não me vacinaram, e eu carrego até hoje as consequências disso na minha vida, que afetou a minha vida, afetou a minha família. E as consequências para mim foram fortes, mas foram mais fortes ainda para a sociedade. Só que a sociedade só se beneficia das pessoas com deficiência. A sociedade costuma pensar que a deficiência é um peso, mas para a sociedade não é um peso, para a sociedade é só solução. Porque você só resolve o problema quando você tem problema. E se eu te trago o problema e faço gerar solução, eu estou antecipando um problema que você não tem, mas você pode ter. Os idosos que hoje usam as nossas rampas, as cadeiras de roda, vão ao shopping e têm toda a mobilidade à sua disposição, jamais lutaram por isso. Quando eu vejo um idoso lá sentado na poltrona acessível, usa o elevadorzinho e vai ao cinema, ou pega o carrinho que está lá à disposição, aquela velhinha de 80 anos, feliz da vida por usar isso, ela na sua juventude jamais pensou que ela precisava pensar no futuro dela. Quem pensou fui eu. Eu lutei enquanto eu precisava disso. Então a sociedade
se ela abraçar a deficiência, se ela abraçar os problemas, ela vai abraçar as soluções, não os problemas. E ela com certeza vai se beneficiar disso no futuro. Então, ver a deficiência como um motor que desenvolve a sociedade é muito mais dinâmico do que pensar que a deficiência é só um problema. Então, eu tenho orgulho da minha história. Não vou dizer que eu tenho orgulho da minha polio, mas eu tenho orgulho de como eu lidei com esses problemas e como eu pude superar e transformar isso em algo que fosse positivo, não só para mim, mas para a sociedade. Muito obrigado, André. É uma linda mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. E finalizando aqui com o professor Akari, é impossível aqui deixar de mencionar sobre a importância que você teve e tem como um exemplo, não apenas para os seus ex-alunos, como é o meu caso, não apenas para os seus colegas médicos do seu dia a dia, como também é o meu caso, ainda tenho o prazer de aprender todos os dias com o professor Akari, mas você também é um exemplo para as pessoas que cercam você, principalmente os seus pacientes, que é o que nós vimos aqui hoje. A Andréia, ela é um exemplo disso para nós, e eu também sou. O professor Akari, como um dos maiores especialistas em doenças neuromusculares do nosso país, ele tem um papel muito importante de trazer informação, de trazer o cuidar para esses pacientes, mas também de trazer algo muito mais valioso, que é a esperança. Então eu gostaria de terminar esse podcast Neurologia Sem Mistério com as suas palavras. A poliomielite trouxe algum legado positivo para nós? Qual é a sua mensagem final para quem está nos assistindo? Minha mensagem primeira é para os médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, todos que trabalham na área da saúde. O mais importante, o protagonista do momento é o paciente. Escutem o paciente, registrem as informações e vejam como que você pode melhorar a vida dessa pessoa. Essa é a primeira condição. A segunda condição, a poliomielite. A polio, ela modificou o nosso mundo. Eu fiquei emocionado com você, para melhor. Então nós estamos nos aproveitando desses protagonistas. Nossa, como eu estou aproveitando esse protagonista? Terceiro, nossos pais. Aquela ignorância no momento, imagine só, hoje com tanta informação que nós temos, ainda há pessoas que têm dúvida e são contra a vacina. Contra a vacina da Covid. E não só contra a vacina da Covid, como contra outras vacinas também. E a polio, ela trouxe esse momento. A vacina funciona, ela modifica a doença, ela previne a doença e permite que a pessoa possa vir de uma forma sem limitação e não tenha que aprender com as limitações dela. Olha só como que é importante isso. E para finalizar, a polio, para mim, foi um milagre. O milagre da ciência. Ela trouxe a oportunidade de nós conhecermos os vírus, a oportunidade de cultivar os vírus, controlar os vírus e fazer vacina. Da vacina da polio é que veio a vacina da varicela, é que veio a vacina de outras doenças infecciosas. A vacina é um milagre. E não só isso, as pessoas que tiveram poliomielite também elas representam um milagre. Eu estou à frente aqui de um milagre, de uma pessoa que me ensina muito lá no nosso ambulatório. E para finalizar, polio nunca mais. Polio nunca mais. Pais, avós, professores, colegas da saúde, por favor, vacinem as crianças. Ela é de graça e ela funciona. Vacinem as crianças. Polio nunca mais. André. Quem ama, vacina. Muito bom. Obrigado. Muito bem.
Agradeço muito aos nossos convidados por essa conversa extremamente agradável, extremamente esclarecedora. Espero que vocês gostem e nos encontramos no Congresso Paulista de Neurologia em 2023. Abraços a todos e a todas.